Olá pessoal, meu nome é Maria Cecília, sou estudante de Bioquímica da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar um trabalho da disciplina Métodos Instrumentais de Análise, sobre cotação de instrumento e potenciometria, com foco em biosensores. Para começar, é necessário entender três conceitos. O primeiro é de potenciometria. Potenciometria é uma técnica que usa eletrodos para medir potenciais eletrônicos, sendo que os eletrodos respondem de forma seletiva a analitos presentes em solução. Tituladores são instrumentos que realizam análise de rotina. Em geral, é empregado em titulações potenciométricas, realizando análises com rapidez e precisão. Os biosensores combinam a seletividade dos materiais bioquímicos com os transdutores eletroquímicos. São capazes de analisar moléculas orgânicas em matrizes complexas com alta sensibilidade, mas possuem baixa estabilidade devido serem materiais bioquímicos como, por exemplo, enzimas. O primeiro instrumento é o titulador Titrando 097, que possui eletrodos inteligentes com chip de memória, que torna as informações sobre o uso do instrumento rastreáveis. Esse modelo é capaz de fazer medidas de diversos modos, como por exemplo DET, MET, SET, medição de pH e concentração de íons, e é acompanhado de vários tipos de eletrodo, como de prata, platina, para titulação em meios aquosos e não aquosos e outros, e soluções tampão e de repouso. Ele é fabricado pela Metron, que é um dos fabricantes mais confiáveis do mundo de equipamentos de alta precisão para análise química. Foi fundada em 1943 pelo engenheiro Berthold, na Suíça. O segundo instrumento é o titulador da linha Excelência T5. Oferece muitas vantagens como titulações on-click, plug and play e métodos pré-configurados. Esse modelo é capaz de fazer diversas medições, como titulação redox, voltametria, complexometria, titulação não aquosa e fotométrica e outras, e é acompanhado apenas de eletrodo de vidro. A Mettler é uma fabricante multinacional de balanças e instrumentos analíticos. É o maior fornecedor de instrumentos de pesagem para uso em laboratórios e em indústrias e está espalhada por diversos continentes. Os tituladores são aplicados em diversas indústrias como indústria farmacêutica, petroquímica, química e em análises bioquímicas, sendo que o uso na indústria química, aliado aos conhecimentos bioquímicos, fazem com que os tituladores atuem também no desenvolvimento de biosensores. Ao comparar os dois instrumentos, é possível observar que o titrando é capaz de atuar como pH-metro, mas os dois oferecem vários modos de medida. A resolução de leitura de ambos os instrumentos são iguais, diferenciando apenas pelo fato do titrando ser capaz de atuar como pH-metro. A empresa Metron oferece mais tempo de garantia. No entanto, o valor do titulador titrando é o dobro do Excelência, e como os modos de medição são muito parecidos e a resolução também é muito parecida, é mais indicado comprar o Excelência, pois ao adquirir o pH-metro separado, ainda assim sairia mais barato que adquirir o titrando. Agora, eu vou apresentar um artigo para vocês relacionado a biosensores. Esse artigo é intitulado Biosensor com base em nanopartículas encapsuladas em grafeno para detecção seletiva de biomarcadores de câncer. As nanopartículas ganharam muita atenção para o uso em biosensores elétricos devido às suas propriedades, como maior condutividade elétrica, excelente flexibilidade mecânica, grande área de superfície e alta estabilidade química e térmica. Além disso, podem ser integrados a transitores de efeito de campo para detectar pequenas quantidades de biomolécula-alvo.
sendo o principal desafio na obtenção de estruturas 2D ou 3D bem organizadas e na química de bioconjugação bem definida do grafeno. O objetivo desse estudo foi demonstrar, em uma nova estratégia para a fabricação e aplicação de biosensor baseado em nanopartículas encapsuladas de grafeno reduzido, para detecção seletiva e sensível de proteínas biomarcadoras de câncer de mama. É importante ressaltar que foi usado o receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano, o HER2, e o receptor do fator de crescimento epidérmico, EGFR, e são conhecidos por serem superexpressos em câncer de mama. Para a obtenção da nova estrutura, uma solução de óxido de grafeno foi injetada em suspensão de nanopartículas, no qual foi levada para centrifugação, separando as nanopartículas complexadas do restante da solução. Após isso, o grafeno foi reduzido por exposição ao vapor de hidrazina. Eletrodos de ouro foram gerados em substratos de óxido de silício, sendo as superfícies expostas de ouro e de óxido de silício funcionalizadas em monocamadas automontadas, o que possibilitou a montagem dos eletrodos com as nanopartículas encapsuladas por grafeno por meio da centrifugação. O dispositivo formado foi funcionalizado com anticorpos monoclonais seletivos para os receptores. Posteriormente, os biosensores passaram por testes de sensibilidade e seletividade por meio da medição de condutância. Essa imagem representa um esquema da montagem das nanopartículas antes da inserção do anticorpo, sendo mostrado também, através de uma microscopia eletrônica de transmissão, que a densidade da montagem é claramente uniforme nas superfícies da partícula. Como resultado, foi obtido que o método de automontagem, usando centrifugação, permitiu montar nanopartículas com alta densidade em um curto espaço de tempo e usando quantidades e concentrações mínimas das soluções de nanopartículas, facilitando assim a sua fabricação e medição. Sendo também que esses biosensores foram considerados altamente eficientes quando comparados com outros biosensores já produzidos e estudados. A sensibilidade destes dispositivos às proteínas-alvo foi relacionada medindo as alterações na condutância. Como pode ser observado no gráfico D, essa medição da condutância. A seletividade foi comprovada por estudos usando albumina de soro bovino, avaliando a ligação competitiva, sendo mostrado que os biosensores são altamente seletivos, ligando principalmente a seus alvos, como mostrado no gráfico E. Com o aumento na concentração das soluções de proteína-alvo, foi observado um aumento na resposta dos biosensores, como mostrado no gráfico F, o que indica a sua maior sensibilidade à proteína. Em conclusão, temos que a nova estrutura aumenta significativamente a razão superfície e volume em biosensores do tipo integrado a transitores de efeito de campo, melhorando assim os limites de detecção para biomarcadores de câncer, sendo altamente seletivos na presença de outras proteínas. Além disso, a facilidade de fabricação e biocompatibilidade tornam o biosensor baseado em nanopartículas encapsuladas em grafeno um candidato ideal para futuras aplicações de biosensores em ambiente clínico. Obrigada a todos e espero que tenham gostado.